Olá, aqui é a chefe Fabiane Piazza e mais um programa inovador e recheado de boas receitas. Gente, olha aqui que eu tenho aqui no meio dessa bagunça gostosa. Mini bolo tsunamis. Isso mesmo, hoje a gente vai aprender a fazer esses bolos tsunamis. Espero que vocês gostem. Vem comigo! Então, a nossa receita de hoje é um bolinho tsunami, tá? Vamos lá. E lógico, vou contar pra vocês por que nós vamos fazer esse bolinho tsunami hoje. Eu vou fazer mini, você pode fazer o tamanho que vocês quiserem em casa, tá? Eu quero fazer mini para vocês verem a oportunidade de estar vendendo isso, de ser como um comércio, um emprego, uma ajuda de custo para vocês. E o maior segredo deste programa hoje é que hoje é meu aniversário. Estou completando 47 anos. Muito feliz e muito grata por estar aqui com vocês. Então vamos à nossa receita de hoje. Para nossa receitinha de hoje, para a massa do bolo, a gente vai precisar de 180 gramas de farinha de trigo. Nós vamos precisar de 130 gramas de açúcar, 130 gramas de manteiga, 4 ovos, 30 ml de água ou de leite. Vocês que me acompanham sabem que eu não gosto de usar leite, eu sempre uso água, tá? 10 gramas de pó royal, tá? E uma pitadinha de sal. E tudo isso nós vamos levar para o liquidificador. Lembrando que o nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus, né? Porque nós vamos fazer um bolo, a gente vai precisar do forno. Então eu já vou deixar a minha forma aqui untada. Eu vou precisar de papel manteiga, porque a gente vai trabalhar com uma forma removível, tá? E eu vou explicar para vocês que mesmo usando o papel manteiga, a gente unta a forma também, tá? Aonde vai antes de colocar, ó. Então eu tô usando um desmoldante, né? Que vocês podem estar usando uma manteiga, vocês podem estar usando o que vocês quiserem. Eu usei um desmoldante, tá? Então minhas formas estão previamente. Agora eu vou pegar um cisquinho só dessa farinha de trigo. Tem quem não gosta com desmoldante, mas eu gosto, tá? Eu acho que fica mais soltinho pra gente soltar. Nas laterais não, tá, gente? Sempre somente o fundo, por favor. Então vamos lá. Falta só o meu papel manteiga para eu estar colocando aqui a volta. Pessoal, então vamos lá. Meu papel manteiga, tá? Fica mais fácil porque minha forma é de fundo removível. E nós vamos fazer um bolo alto. Então eu vou precisar tá fazendo isso aqui, ó. Eu vou pegar mais um pra gente ter uma garantia maior, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Eu vou colocar mais um, tá? Mais um papel manteiga. Ó, coloquei 2 então. Lembrando que eu tenho que deixar o fundo bem certinho, tá? Que é onde depois a gente vai estar trabalhando com essa forma pra gente estar montando o nosso bolo. Vamos lá. E eu gosto de passar um desmoldante agora também, tá? No papel manteiga. Então vamos lá. Minhas formas estão untadas, tudo certinho. Nós vamos precisar de um liquidificador, certo? Esse liquidificador é pra gente estar colocando todos os nossos ingredientes. Nós temos os nossos ovos aqui, que é bom a gente quebrar de um a um, tá? Nunca quebre ele direto dentro do liquidificador ou dentro da frigideira. Então a gente quebra um a um para ver a qualidade dos ovos, para ver se os ovos estão bons. Vai que a gente pega um ovo que não esteja bom e aí não vai dar certo, né? E a gente vai quebrando os ovos e colocando ali. Não tenham medo, viu? Se não conseguir separar como eu separo aqui, pode quebrar da maneira que vocês quebram aí. Esse aqui é alguns tempinhos de prática. Então, os nossos ovos. A minha manteiga. A minha água.
o meu açúcar e a minha pitada de sal. Farinha de trigo e pó royal por último. Agora a gente vai estar processando isso daqui, tá? Tá, então como a gente já bateu, né, os nossos ingredientes, agora a gente vai acrescentar um pouquinho da farinha. Vamos colocar a farinha aos poucos. Vamos bater novamente. E ir colocando a nossa farinha sempre aos pouquinhos, tá, gente? Ó, já com a tampa aberta, o nosso pó royal. Perfeito, eu já tenho uma massa de bolo aqui. Lembrando que essa que tá aqui é pra gente cortar, tá? E é da forma aqui, ó, na forma. A gente já vai montar o bolinho aqui dentro da forma, tá? Que dá pra vocês montarem dos dois jeitos, já vou estar explicando. Isso também é por isso que nós estamos fazendo das duas maneiras, tá? Vamos tirar toda a massinha daqui que a gente puder. Ó. E como a gente vai rechear isso aqui, tem que lembrar que essa massa também não pode ficar muito alta, tá? Então, ela só tá a metade da minha forma. Vamos pro forno comigo. Ó, então a gente vai colocar o meu forno já tá pré-aquecido. Não gosto de usar o andar de cima, eu gosto de usar os dois do meio, tá? Então a gente vai deixar aqui 20 minutinhos e a gente já volta para resgatá-los. Pessoal, e para o nosso bolo tsunami de hoje, nós vamos fazer um recheio de prestígio. Para esse recheio de prestígio, a gente vai precisar de 1/4 de xícara de açúcar refinado, 100 gramas de creme de leite, 1/4 de xícara de água, 150 gramas de coco ralado, do mais fininho, e 200 gramas de chocolate branco. E vamos ao nosso recheio então, certo? Como o meu recheio ele precisa de ir ao micro-ondas, eu vou trocar as peças, tá? E nós vamos levar esse chocolate, eu vou picar ele um pouquinho, tá? Para ele ficar melhor depois pra gente estar trabalhando. Ó, nós vamos picar esse chocolate e vamos levar para derreter no micro-ondas, tá? Como que a gente vai colocar para derreter no micro-ondas? 1 minuto, vai verificar se derreteu, mais 1 minutinho, tá? E toda vez que a gente retirar isso do micro-ondas, a gente vai dar uma leve mexida nele. Vamos comigo pro micro-ondas? Então vamos lá. Eu vou tirar essa tampa que eu não vou precisar dela. Micro-ondas. Vamos programar 1 minutinho. Pera. Pronto, 1 minutinho de micro-ondas. Gente, 1 minuto. Ó, vamos dar uma olhada como é que tá. Ó, então como ele tá picadinho, eu não vou voltar mais nem 1 minutinho, tá bom? Já vou levar ali pra bancada e vamos trabalhar com ele. Então, já aqui na bancada, ó, como eu tô falando pra vocês, eu não preciso deixar mais. Só precisei de 1 minutinho porque ele estava picadinho. Eu vou terminar de derreter esse chocolate aqui, ó, na minha mão, tá? Com a ajuda da espátula. Tá quente, ó. Perfeito. Agora a gente vai estar acrescentando o açúcar. Fala, Fabiane, açúcar e chocolate branco? Sim, é só para ele dar uma consistência, por isso que vai bem pouquinho, tá? A gente dissolve bem esse açúcar com o chocolate. E mexendo sempre, tá, gente? Ó.
E quando isso aqui a gente terminar, nós vamos levar para a geladeira com papel filme. Isso. Ó. Agora a gente vai acrescentando o nosso coco. E a gente continua mexendo. A gente vai perceber que ele vai ficar mais difícil de ir mexendo, porque a quantidade de coco e a de chocolate não são compatíveis, tá? Ó, é agora que a gente vai acrescentar o nosso creme de leite. Tá dando água na boca aí já, né? Esse recheio de coco. Olha isso aqui. Gente, lembrando que recheio de bolo a gente sempre tem que trabalhar com recheio frio, tá? Deixa a pessoa limpar a mão, que senão dá toque. Ó. Mexe, tá? A gente tem a nossa água ali. E agora, sempre que eu falo, a água a gente vai pingando se a gente chegar a precisar da água, tá? Caso a gente não precise, a gente não vai usar. Ó, então a gente não chegou a precisar da água. Eu posso deixar ele um pouquinho mais cremoso. Eu tenho essas duas opções, de deixar ele um pouquinho mais cremoso ou deixar ele mais resistente. Como eu vou estar fazendo um tsunami e ele precisa ficar firme, um bolinho firminho, eu não vou acrescentar a minha água, tá? Eu vou deixar a minha água de fora e vou deixar ele bem firme esse recheio. Apesar que a gente vai para a geladeira agora e ele vai ficar bem firme. Ó, então eu já tenho uma consistência boa, não precisei utilizar a água. Olha aqui, ele já tá bem firme, tá vendo? Vocês conseguem ver daí? Ó, ele cai, ó. Então agora eu vou cobrir com papel filme e vou levar para a geladeira, pra gente estar trabalhando depois. E agora a gente vai falar da cobertura. Como nós estamos falando de um bolo de prestígio, eu peguei o lado errado. Como nós estamos falando de um bolo de prestígio, nós vamos fazer uma calda de brigadeiro para a gente estar jogando em cima desse bolo de tsunami. Vamos lá então. E eu não poderia deixar de falar para vocês que todos os utensílios que a gente usa aqui no programa é da loja do chefe, inclusive essa colher maravilhosa. Ela é de silicone com cabo de madeira. Você pode estar comprando os produtos da loja do chefe ou online ou pessoalmente, certo? Corre lá. Ó, então nós vamos precisar de micro-ondas novamente, ou você pode estar fazendo o seu brigadeiro na panela. Eu prefiro fazer no micro-ondas, tá? Então, eu vou estar utilizando 200 gramas de leite condensado, 20 gramas de cacau, tá? Eu tô usando 100%. E vou utilizar 10 gramas de manteiga. Eu vou mexer para poder levar para o micro-ondas. E vou colocar 30 segundos. Se fosse uma receita inteira, eu iria colocar 1 minuto, tirar, mexer e voltar para o micro-ondas, tá? Mas como eu tô trabalhando só com meia receita de brigadeiro aqui, eu quero um brigadeiro mole. Então eu vou de 30 em 30 segundos para eu chegar na consistência que eu quero desse brigadeiro mole. O mais importante é a gente dissolver todos os ingredientes antes de nós levarmos para o micro-ondas. Sem ficar pelota de manteiga, nem de chocolate. Ó. Aí eu vou ter, então, o nosso brigadeiro e o nosso recheio. Enquanto isso, nosso bolo está assando. E a gente parte para a montagem. Vamos lá comigo para o micro-ondas? Enquanto isso, nosso bolo está assando. Olha que lindo que ele tá ficando. Então, ó, tá finalizando. Tiramos os nossos 30 segundos, né? A gente vai mexer esse chocolate, tá? E vamos voltar mais 30 segundos pro micro-ondas. E assim sucessivamente, tá? Nós vamos repetir isso de 3 a 4 vezes até eu chegar na consistência que eu quero. Bom, nosso brigadeiro, dá uma olhadinha.
Ele chegou a transbordar agora. Então, eu vou tirar com o prato pra gente mexer. Gente, então eu não quero mais nada, tá? Eu vou deixar ele nessa consistência, senão ele vai ficar duro e a gente não vai conseguir fazer a cobertura que eu quero. Pessoal, então como eu falei pra vocês, ó, eu precisei deixar, tá? Só um minutinho, 2 vezes de 30 segundos. Ele vazou um pouquinho, eu vou limpar aqui. E é muito importante agora que a gente tirou esse brigadeiro do micro-ondas, a gente mexer, tá? Tá queimando. Mas eu quero um brigadeiro molinho. Então, nós temos aqui o nosso brigadeiro molinho. Eu vou deixar ele aqui com a colher na lateral pra gente estar usando ele e esperando ele dar uma esfriadinha, certo? Pessoal, então nós vamos tirar a primeira forma, tá? Do forno e deixar esfriar. Enquanto isso, o nosso mini bolinho vai continuar assando. Pessoal, então eu tirei meu bolo do forno, tá? A gente precisa que ele esfrie pra gente poder trabalhar com ele. Eu vou colocar em cima da grade para ele poder esfriar mais rapidamente e a gente poder estar trabalhando com ele, tá? Ó, ele fica uma massa bem levezinha, tá? Essa gradezinha aqui é justamente para isso, para ela poder esfriar. Porque se a gente coloca para esfriar no balcão direto, vai ficar úmido. Aqui não, aqui o ar entra aqui embaixo, ó, e esfria. Fica aí a diquinha da semana para vocês. Como que a gente vai trabalhar com esse bolo tsunami? Por que tsunami? Porque ele vai fazer uma pequena erupção na hora que a gente tirar ele. Então eu vou pegar essa bandeja, tá? Vou colocar uma bandejinha auxiliar embaixo. Você tem que pensar que você vai entregar isso para o seu cliente da melhor forma possível. Você já pode estar colocando nessas embalagens aqui, ó, que são altas, tá? Então você já entrega para o cliente. Tem bastantes embalagens altas agora para a gente estar trabalhando. E quando você trabalha nesse pratinho aqui, automaticamente você vai colocar ele aqui dentro, certo? Então, não tem dificuldade nenhuma. Então, a gente vai estar trabalhando aqui. Se eu fosse entregar para o meu cliente, eu iria trabalhar com essa embalagem, lembrando de colocar a logo. Onde que eu deixei a minha logo? Aqui, tá? Sempre lembrando de colocar a logo. A gente nunca entrega nada sem uma logo, sem uma descrição. A pessoa precisa saber quem foi que fez, aonde que ela encontra, porque às vezes ela não vai comer em casa, às vezes ela vai levar para alguém. Então, vamos sempre estar trabalhando com a logo, tá? Minha embalagem tá aqui com a logo. Tá, beleza. Agora, a gente vai deixar isso aqui de ladinho e eu vou pegar os meus cortadores, tá? Eu vou trabalhar com esse molde aqui. Ó, meu bolo já tá frio, tá? Já tá morninho, não tá bem frio. Então, eu já posso tirar ele dali. E eu vou fazer cortes. Como ele ficou alto, que era para ele ficar mais baixinho, mas ele cresceu muito, olha. Tá? Então, eu vou estar fazendo isso daqui. Na verdade, eu não precisava nem ter cortado 4, né? Eu poderia ter apenas cortado, ó, isso aqui, com um cafezinho agora. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, esses pedaços do bolo que sobra, se você estiver trabalhando com bolo, o que é importante? Isso aqui dá pra você fazer o bolo no pote, tá? Na hora que você for picar ele. Então, tudo se aproveita, lógico, né? Então, a gente tem o nosso bolo aqui. O que eu preciso? Nivelar eles precisam ficar no mesmo nível. E a gente só vai conseguir isso com a faca. Então, eu vou pegar esse daqui e vou nivelar ele, ó. E a partir desse daqui a gente vai fazer os demais níveis. Certo? Então, como eu tenho base nesse, eu já venho aqui, ó. Ó a minha base. Eles vão ficar todos iguais, tá? Porque, na verdade, eu vou precisar só de 2. Eu não vou precisar mais que 2 bolos. Eu acabei cortando 4 aí pra vocês verem. Tá? Eu me empolguei no corte. Então, eu tenho eles niveladinhos aqui.
Primeira coisa que a gente vai fazer. Vocês perceberam que esse bolo, ele tá bem poroso, ó. É um bolo bem fofinho, tá? A massa dele, assim, ficou incrível, ó. É uma massa amanteigada. Então, a gente não precisa de muita coisa com ele. Olha aqui. Se a massa ficar pesada, gente, empatumada, não façam isso, viu? Não vai ficar bom. A massa tem que ficar assim, levinha. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. O mais importante agora. No primeiro pedaço, que é esse, o primeiro molde nosso, tá? Nós já vamos começar a trabalhar o nosso tsunami. O que eu vou medir? Eu vou medir se eu tenho 4 espaçamentos de bolo na altura do meu plástico. Por quê? Porque é ele que vai envolver o meu bolo para que eu possa trabalhar, tá? O que a gente faz com isso aqui? A gente compra isso aqui em casas de festas, tranquilamente, tá bom? Ó, e a gente pode moldar os nossos bolinhos e fechar. Eu vou mostrar pra vocês como. A gente não compra cortadinho, viu, gente? A gente tem que comprar e cortar. A gente vai precisar da ajuda de um durex. A gente vai deixar esse bolo aqui e vamos trabalhar com essa base, que a gente tem uma base agora. E nessa base aqui atrás, eu vou colocar o meu durex. Muito importante, se você for entregar isso aqui pro cliente, essa base de acrílico tem que ir junto, você não tira. Quem tira isso daqui é o cliente, certo? Não somos nós. Nós entregamos assim o bolinho tsunami. Agora eu vou atrás do meu recheio, tá? E vou trazer o brigadeiro mole pra cá também. Pessoal, então vamos lá, tá? Então eu tenho meu bolo. Tem algumas pessoas que gostam de molhar o bolo. Eu já não gosto de molhar o bolo tsunami, tá? Porque a massa já ficou muito fofinha. Então eu vou pegar uma camada generosa de recheio, ó, e vou colocar no meu bolo. Tá. A gente vai ter agora duas opções. Ou fazer uma super camada, que eu vou estar fazendo para vocês aqui, ou subdividindo essas massas e fazer tipo de um neck de cake, um bolo peladinho, tá? Ó. Nós vamos colocar nossa massa aqui, só para vocês entenderem o porquê do tsunami, tá? Então esse aqui é o nosso bolinho. E agora nós vamos colocar o chocolate nele. O brigadeiro. É muito brigadeiro que a gente coloca. Ó, todinho o brigadeiro. Tá? E nós vamos colocar um chocolate granulado em cima, pra gente estar entregando pro nosso cliente. E aí agora nós vamos explicar por que o tsunami, tirando ele daqui. Então até aqui ficou facinho, né? Então nós vamos entregar para o nosso cliente assim, porque na hora que chegar na casa dele, ele vai tirar isso aqui e esse chocolate tem que escorrer, certo? Pessoal, então é o seguinte, ó, eu montei, né, o meu bolinho e eu percebi que na hora que eu montei, o brigadeiro ficou um pouquinho mais espesso do que eu precisava dele. Ele precisa ficar mole, mas mole, líquidozinho esse brigadeiro. O que eu fiz então? Eu acrescentei no meu brigadeiro um pouquinho de creme de leite e fui mexendo para ele ficar nessa consistência aqui, ó, bem líquida, tá? Ele precisa ficar bem líquido, 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 líquido. Então a gente vai deixar esse nosso bolinho ali na lateral, tá? Para vocês entenderem. E eu vou montar outro bolinho. Gente, então vamos montar outro bolinho. Base, tá? O nosso acetato. Vamos fechar ele, né, com durex. Bem fechadinho. Que vai ser a nossa base que vai sustentar o nosso bolo. Muito recheio.
que eu sempre falo pra vocês que o melhor de tudo são os recheios. Olha. Certo? Eu gosto de virar, vocês estão vendo que eu tô virando a base do bolo, né? Ó, viramos a base do bolo. Vamos dar uma apertadinha, porque ficou um pouquinho alto aqui. E eu precisava dele mais baixinho. Limpar agora, que depois a gente não vai conseguir limpar isso aqui. E agora sim, um chocolate bem mole. Olha. Isso daqui também dá pra você fazer nas cores que vocês quiserem, tá? Faz aquele chocolate branco e a gente acaba fazendo na cor que a gente quer. Ó, então nós temos bastante brigadeiro. E vamos à mágica do tsunami? Peraí que a pessoa tá toda melecada aqui. Então a gente vai entregar pro cliente desta forma aqui, tá? Com o Durex, é assim que a gente entrega pro cliente. A gente pode estar tirando daqui, tá? Que é uma cestinha, ó, uma forminha, e colocando naquela embalagem que eu falei para vocês. Porém, todavia, entretanto, nós vamos tirar o nosso tsunami agora e explicar para a pessoa que ela faz isso daqui, ó. Vocês estão preparados? Viram? Porque o bolo tsunami, olha que maravilha, que ideia super legal. É legal para você ter em casa, é legal para você fazer bolinhos individuais, cada um gosta de um sabor e de um recheio, você pode estar fazendo isso na sua casa e até mesmo para estar vendendo. A ideia é essa. Olha, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.